Programa Mais Saúde, novamente com o Dr. Gustavo Alves, ele que é um grande pesquisador da área de Alzheimer, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Que depois, uma hora, ele tem que trazer aqui para a gente as pesquisas. Ele está na fase de coleta de dados, estava aqui conversando comigo. Gustavo, obrigada novamente, fizemos programas excelentes, né? Das outras vezes que você veio, e é claro que hoje a gente vai deixar para falar mais algumas coisinhas que possam alertar você sobre os perigos de aquele simples medicamento que eu posso ir lá na farmácia, comprar e pedir quando eu estou, talvez, que aí eu vou pedir para ele dizer qual é o uso mais frequente. Mas me chamou muita atenção uma vez, quando eu estava lendo uma bula de um medicamento que tinha como base N-acetilcisteína, que a gente sabe que é excelente para o fígado, né? E estava dizendo assim, que aquele, que era um medicamento também, mas que tinha como base esse N-acetilcisteína, e estava escrito assim na bula: excelente para combater os efeitos deletérios no fígado do paracetamol. Eu falei, hã? E aí comecei, isso há muito tempo atrás, a ficar esperta com essa palavra, paracetamol. Gustavo, novamente, muito obrigada pela sua generosa disponibilidade, cada vez que a gente pode e chama, você está aqui com a gente. E o que temos a falar dessa molécula? O que se trata? Muito obrigado pelo convite para estar aqui no seu programa. Sempre importante dar o recado aqui, como farmacêutico. Bom, o paracetamol é um medicamento que passou a ser utilizado, digamos, com maior frequência e comercializado como paracetamol a partir da segunda metade do século XX, mas é um medicamento que existe desde 1899, desde o final do século XIX. É um produto anti-inflamatório não esteroidal, como é o ácido acetilsalicílico, como é o diclofenaco, como é o ibuprofeno e outros. Entretanto, o paracetamol, assim como outros anti-inflamatórios, eles trazem uma grande preocupação em termos de saúde pública, porque há uma busca, há um uso exagerado, um uso irracional de anti-inflamatórios. As pessoas tomam anti-inflamatório porque elas se sentam indevidamente, porque elas permanecem em posições ergonomicamente inadequadas, para dar um certo bem-estar. Veja que existe um relaxante muscular muito conhecido, não vou falar o nome comercial dele, mas ele termina com flex, e esse produto tem um número absurdo de pessoas que, isso eu estou falando por levantamentos feitos na literatura, que tomam esse medicamento todo dia antes de dormir, para dormir relaxado, para relaxamento muscular, e a pessoa vai lá e toma, e existem uma série de efeitos deletérios, danosos dos anti-inflamatórios, principalmente na questão renal. O paracetamol, ele tem um problema a mais, porque o paracetamol, ele traz um risco muito grande de hepatotoxicidade, de dano hepático. E danos hepáticos podem ser desde danos hepáticos, alteração de transaminase, enzimas hepáticas, até mesmo uma lesão potencialmente fatal de fígado. Nossa, nesse nível? Nesse nível. O paracetamol, ele é um medicamento que ele é vendido, ele é comercializado livremente, da mesma forma que a dipirona, o AS, então é um medicamento que tem resultados terapêuticos importantes, ele é usado em crianças, é usado em adultos, em idosos deveria ser monitorado, deveria até se evitar o uso, mas embora ele não seja aquele tipo de medicamento que a gente chama de índice terapêutico baixo, que é quando você tem o limiar entre a dose efetiva e a dose tóxica muito próximos, ele é um medicamento que basta uma simples dose aumentada ou fora de um padrão normal. Digamos que hoje você tem aí o paracetamol por via oral para adultos, 500 ou 750 miligramas, que é a dose que é vendida. Então, se o indivíduo tomar 500 miligramas cada 6 horas, ele vai fazer 2 gramas por dia. Se ele tomar 750 a cada 6 horas, ele vai fazer 3 gramas por dia. A dose tolerada para um indivíduo que não seja alcoólatra, que tenha o fígado em perfeita condição, ou seja, que não tenha tido nenhum dano hepático, ou que não use outros medicamentos que que sobrecarreguem o fígado, de no máximo 4 gramas por dia, embora algumas literaturas falem 3 gramas. Para o indivíduo que tenha problemas hepáticos, que faça uso de álcool, ou que faça uso de drogas que sobrecarreguem o fígado, são só 2 gramas. Uau. Então bastaria você, num único dia, ultrapassar essas 3 gramas, chegar a 4 gramas, para você ter o grande risco de ter
um dano hepático potencialmente fatal, ou de você ter uma lesão tubular renal também, Nossa. ou até mesmo um coma hipoglicêmico. Quer dizer, o paracetamol ele tem algumas particularidades, se você me permite falar, talvez uma linguagem que seja um pouco mais inteligível. O paracetamol, ele, a partir do momento em que essa dose é usada em grande quantidade, ele vai saturar alguns sistemas enzimáticos que são encarregados lá pela fisiologia, pela natureza que o Criador fez, para que sejam eliminados. Esse sistema, quando ele é sobrecarregado, quando ele é saturado, ele vai impedir que uma substância que nós temos que chama glutationa, ela remova esse paracetamol, esse metabólito, e que ele seja então eliminado, que ele seja excretado. Quando há saturação desse sistema, é um nome meio esquisito aqui, N-acetil-P-benzoquine. Gente, os nomes eu fico pensando quem criou, porque, gente, para a gente decorar não é fácil, e são imensos sempre os nomes. Vamos abreviar, é o NAPQI, N-A-P-Q-I. Tá? Esse Mas aí a gente dá um jeitinho de dar uma abreviada, né? Então, que nem o EPA, o DHA, que é um nome desse tamanho. E esse NAPQI, ele em condições terapêuticas normais, 10% do paracetamol vai ser convertido nesse NAPQI e ele vai ser removido pelo glutatião e vai ser, pela glutationa e vai ser eliminado. Só que quando você satura, não só você você elimina esse GSH, esse glutatião, como você também promove até mecanismo de apoptose do hepatócito. Então, morte de hepatócito. Mas essa morte de hepatócito com possibilidade de recuperação? Irreversível, porque aí é que está a lesão, aí é que está essa lesão potencialmente fatal. Agora, ele é vendido com o nome de paracetamol ou existem remédios que têm dentro da sua composição esse paracetamol? Os americanos chamam de acetaminofén, que é o paracetamol, ele é vendido como paracetamol, que é o nome da substância, do princípio ativo, aí tem os nomes comerciais, mas ele também compõe alguns outros medicamentos. Por exemplo, fala pra gente. Por exemplo, tem um medicamento que é comumente usado para pacientes com dor, principalmente dor oncológica ou outro tipo de dor que seja necessário o uso de um analgésico mais potente, que é a codeína com paracetamol. Ah, tá. E aí tá lá. Existe um produto, não sei se a gente pode falar, que é um produto normalmente usado, que é o Vicpirena, aquele que você, para fazer inalação, ele tem paracetamol. Uau. Nós já tivemos mortes, inclusive de idosos, associados ao uso desse produto, e o idoso, não sabendo, tomava o paracetamol todo dia, 3, 4 vezes por dia, e tomou esse Vicpirena, que é em tese inofensivo, ele mas aí em conjunto com outras doses de paracetamol, não sabia, e aí lesão potencialmente fatal, óbito. E Gustavo, por exemplo, tem algum analgésico que tenha um outro nome que tenha paracetamol? Tem os mais conhecidos, que é o Tilenol. Bom, o mais conhecido é o Tilenol, né? Tá. Dentre eles. O Tilenol, fora ele, quais outros? Que agora eu estou interessada. O mais conhecido é o Tilenol. É o Tilenol, o mais conhecido de paracetamol mesmo, e tem os paracetamóis da vida, aí, os genéricos, os similares. Tem um produto chamado, a gente conhece como Torcilax, Tandrilax, que é um medicamento que as pessoas usam muito para dor, é muito comum. E ele tem na fórmula paracetamol, diclofenaco de sódio, carisoprodol, mas o paracetamol que está ali é o paracetamol, que é o mesmo paracetamol que você pode tomar aí de maneira isolada. É um medicamento altamente eficaz, é um medicamento que não tem uma ação anti-inflamatória assim tão boa, tão efetiva como outros, ele é mais analgésico, usado também como antitérmico, antifebril, mas tem restrições, não pode ser usado por muito tempo, não pode ser usado de maneira crônica. E assim, uma intoxicação por paracetamol, em até 4 horas você consegue remover 50% a 90% da absorção com carvão ativo, em até 4 horas. Ah, tá. Nossa, Gustavo, adorei essa pauta. Obrigada, viu? Porque deve ter alertado muita gente. Vamos dar uma olhada naquela caixinha dos remédios e ver o que tem, né? Vamos desprezar? E coisa que não é boa pra gente não é boa pra dar pra ninguém, tá? E na hora de desprezar remédio, não é jogar na lata de lixo e nem no vaso sanitário, né? Depois, uma hora, a gente vai fazer uma pauta sobre isso. Olha quanta pauta já tem. Gustavo, obrigada. Muito obrigado. Até o próximo Mais Saúde.